Sejam bem-vindos ao Naturalmente Ansioso, um podcast onde partilhamos histórias relacionadas com a ansiedade. Podem ouvir este e outros episódios no SoundCloud, Spotify e Apple Podcasts, todas as quartas a partir das 10 da manhã e na Rádio Voz de Alenquer, todas as quintas às 8 da noite. E se gostarem, subscrevam o podcast, bem como a playlist Música para Ansiosos no Spotify. Obrigado e um abraço. Sérgio, como estás? Muito bem, muito bem. Muito bem? Sim, pá, um pouco nervoso. É normal, é normal. Ansioso também. Eu também estou um bocado nervoso, porque é assim a primeira pessoa que eu estou a fazer de um meio desconhecido. Obrigado. Antes de mais, obrigado por teres mandado mensagem, teres ouvido os outros episódios. Eu não estava mesmo nada à espera e fico muito feliz que haja alguém que mande mensagem que conte um bocadinho da sua história, ou que tenha interesse em contar a sua história. Por isso aqui estamos para contar a tua história. Pronto, eu já te expliquei mais ou menos como é que isto vai funcionar. Começando pela primeira pergunta, tu consideras-te naturalmente ansioso? Muito, muito ansioso. Ok. A parte mais difícil foi reconhecer que efetivamente era ansioso. Até lá pensei sempre que era irritabilidade, que era eu que tinha mais falta de paciência do que a média das pessoas, que era qualquer outra coisa que era de mim, basicamente. E continua a ser, não é? De mim, obviamente, mas que era uma coisa inata a mim, que era uma coisa que... um traço da minha personalidade. Ok. Mas depois comecei a perceber, ao longo dos tempos, e com os sintomas que fui demonstrando, e cada vez investigando mais, tenho algum especial interesse por ler sobre ciências sociais e todas essas coisas, sobre saúde. E então comecei a perceber que, se calhar, mais valia reconhecer que tinha algum problema, em que quando tive realmente um impacto muito grande, e que isso teve um impacto muito grande em mim, então aí comecei a procurar ajuda. Até lá, para mim, simplesmente aceitava aquilo como algo que era meu, uma característica minha. Que era diferente da maioria das pessoas que eu conhecia, mas que era aceitável, não é nada que só me prejudicava a mim, não é? Era algo que me prejudicava a mim, pronto. Inicialmente eu sempre fui aquele tipo de criança que eu achava que era uma coisa normal, que era tipo, estás nas aulas e o pessoal estava sempre a brincar comigo, parecia que estava sempre a carregar no acelerador, não é? Sempre assim a mexer o pezinho e tal. Muitas vezes na escola, nos exames, havia assim casos em que eu ficava mesmo bloqueado, não conseguia lidar bem com aquilo, mas achava que era eu até sabia as coisas, estudava e aplicava-me, mas tinha dificuldade em conseguir depois, ficava bloqueado, basicamente. E achava que isso é uma característica minha, e o facto de estar sempre muito a mil, sentia muito isso. Tenho um episódio que eu me recordo, que já tinha pai, sei lá, 15 anos, ou uma coisa assim, em que o meu pai me perguntou um fim de semana, eu estava a tirar um café para o meu pai, e ele disse-me assim, o que estás a fazer? Estás com pressa? Não, porque eu estava tipo a tirar o café, mas tipo com uma mão, tipo a meter a água com a outra, e buscar uma chave na outra, meter o café. Tipo, sabes, num grande stress, para fazer uma coisa tão simples, um fim de semana, e ele viu-me que eu estava ali tipo no estado, tipo, sempre com demasiada energia para fazer uma coisa. Eu tenho muito essa coisa de estou sempre a 100, ou então estou a 0, é tipo o fight or flight, estás a ver? Ou é para fazer e faço já, tenho que estar sempre, ou então... Ou seja, para ti a espera é uma coisa que não dá. E eu pensava que isso era uma característica minha, de pensar, isto aqui sou eu que sou um impacientezinho e que não posso esperar por nada e tal. Mas não era só na fila para ir comprar o pão, que são tipo 3 ou 4 pessoas, ou no hospital, já sabes, vais apanhar uma seca e ficas um bocado impaciente. Não, isso é tipo no dia-a-dia. Eu tenho esse problema ainda hoje, em casa, ao fim de semana. Tipo, durante a semana consegui arranjar formas, consegui contornar e tal, e com o trabalho, de alguma forma consegues libertar essa energia. Exato. Ao fim de semana é do género, estou em casa, acordo de manhã, tenho que fazer coisas. E há uma frustração, não é? Porque
Tens que fazer alguma coisa para te manter a cabeça ocupada, não é? Exatamente, tens de fazer alguma coisa, não é? Senão, não dá. E eu fico em casa, às vezes fico aí, tipo, sabes como é que é o leão quando está na jaula para ir no circo? Sim. Andar ali de um lado para o outro. Exatamente. Depois começa a ser uma luta interior, não é? Porque Exatamente. tu depois queres fazer alguma coisa mas depois ao mesmo tempo, porque eu também não é, ou melhor, também tenho esse estigma de tentar sempre estar a fazer alguma coisa criativa que me faça não estar a pensar em coisas que não quero estar a pensar. Exato. Então obrigo-me a tentar fazer alguma coisa. Só que muitas vezes também não me apetece fazer nada. E então estou aqui nesta luta interior do faz, não faz. Exatamente. Pronto. Sim, exato. Portanto, eu sei bem o que é isso. E isso, de facto, prejudica-me, não é? Claro. Durante a semana eu tento aplicar... em alguns casos eu consegui arranjar estratégias para conseguir de alguma forma beneficiar dessa ansiedade e dessa impulsividade também, porque depois isso também se pode manifestar de várias formas. Podes manifestar com sintomas mais físicos, ou mais cognitivos, ou mais comportamentais. Claro. Eu, por acaso, não sou muito do físico. Só tive um ataque, que foi um ataque de pânico, em que aí foi mais físico. Foi uma situação em que eu estava com semanas de stress, estávamos a fazer elaborar uma proposta para um projeto internacional, uma coisa assim, com uma dimensão grande. Pois, entretanto, aquilo correu bem, mas foi sempre um stress até à última hora, até saberes que estava tudo, que a proposta estava pronta e que até à última hora aquilo tinha um deadline em que tinha um deadline, não é? Em que estamos à espera do tipo do estafeta com a moto que vai buscar a proposta para entregar àquela hora, estás a ver? Claro. Até àquela hora, até isso estar feito, ok, até esse dia, mas foi sempre uma grande correria, para além do meu trabalho normal, fazia mais isso, eu vinha para casa e trabalhava mais especificamente só para esse caso, essa proposta. Tudo bem, tudo mal, não é? Porque estava cansado, obviamente, mas ok, passou-se, entregou-se, ok, está-se bem, tranquilo. No dia seguinte, já mais tranquilo, não ter esse stress, essa pressão, conseguimos arranjar uma vaga, ou fazer uma visita, tínhamos uma pré-reserva para uma escola internacional, ou bilingue, para a nossa filha, e então conseguimos a hora do almoço, uma visita, e combinámos, não sei o quê, então olha, encontramos lá e tal, tal hora, pronto, ok, então saí do trabalho, peguei no carro, tipo Lisboa, trânsito, não sei o quê, aquele stress todo, ela ligar-me, não consigo encontrar lugar aqui à porta, isto é muito complicado para estacionar, não sei o quê, ok, lá conseguimos, ok, estacionámos cada um o seu carro, cada um do seu lado, e tal, e fomos, começámos a fazer a visita à escola, a uma determinada altura, eu baixo-me para apertar o sapato, e dá-me assim tipo um flash, tipo assim uma tensão muito forte no peito, assim a irradiar para o braço, e eu começo-me a levantar assim mais devagar e comecei a pôr a mão no peito, a ficar com suores frios e a deixar de ouvir o que estavam a dizer, com um monte de suores, tal, branco. Eu disse assim, olha, estava assim um banco de madeira, lembro-me perfeitamente assim de criança, pequenino, eu disse assim, olha, assim muita calma, disse assim, olha, posso-me sentar aqui só um bocadinho? Ela disse, mas está tudo bem, está tudo bem. Sim, está um bocadinho, mas olha, baixei-me agora por causa de apertar o atacador. Eu acho que isto deve ter sido, quando levantei-me, deve ter sido, para já deu-me aqui o peito, deve ter sido muscular, de eu ter esticado para atacar, para apertar o sapato. Por outro lado, deve ter sido, depois de levantar-me, foi aqui uma tensão, uma quebra de tensão, uma coisa assim. Então vou buscar aqui umas bolachas e não sei quanto. E eu lá, tipo, sentado, aquilo tipo, a transpirar imenso. Muito mal, tudo de volta de mim. E o coração a disparar? O coração a disparar. Eu, sabes o que é deixares de ouvir? Tipo, parece que estás a ouvir noutra... uma forma completamente diferente. Não sei, parece que estás dentro da cena. Sim. Não sei explicar. Estás in the zone, não é? Yeah. Então aquilo... assustou-me muito, não é? Nesse dia, depois aquilo terminou a visita e tal, estamos tudo bem e tal, fui conduzir para o trabalho. Mas como é que parou já agora? Parou, fiquei lá sentado um bocado. Mas, ou seja, parou porque tu te abstraíste? Ou... é isso, é tipo, parece que tens de saltar daquele frame para o outro. Exato. Ou seja, mas como é que tu... Porque aqui o interessante e o tentar perceber é como é que tu... Num momento de tensão desses, que tu nunca tinhas passado na tua vida, não é? E ainda por cima numa situação em que estavas a ver a escola da tua filha pela primeira vez, como é que tu passas de o que é que me está a acontecer para
está tudo bem. Isso depois comecei a ligar com isso com outros episódios que eu tive no passado que não dava importância. Ok. Que é um bocadinho tentar saltar dali para fora e pensar noutras coisas e está tudo bem, estás a ver? E conseguiste relaxar. Eu consegui relaxar. Consegui saltar dessa realidade para outra e consegui saltar e ficou tudo bem. Comecei-me a preocupar nos sintomas físicos, deixando, o que é que eu tenho, não sei quanto, e aquilo começou-me a preocupar também, não foi só a cabeça, mas foi também a parte física, deixa lá ver e tal, se há alguma coisa, mexer no braço, e pensar, será que isto é um AVC, uma coisa qualquer. Pronto, aquilo ficou assim, fui para o trabalho, e depois tentava caminhar, sentia-me assim, sabes, estava com uma sensação diferente, estava assim, como se tivesse corrido uma maratona, assim, tipo, muito cansado e muito fraco, e assim com a cabeça muito leve ao mesmo tempo. Parecia que o corpo estava cansado, mas a cabeça estava leve, assim uma coisa estranha que eu não gostei daquilo. Disse, tenho que, cheguei ao escritório, comecei a ligar, tipo, para os hospitais, não é nada, consegui uma consulta para um cardiologista, pensando eu que era uma coisa mais... Se eu tive um sintoma mais físico, pensei que era relacionado com o físico. Naquele dia fiz logo uma consulta, depois no dia a seguir o homem tranquilizou-me, logo fiz alguns exames, depois no dia seguinte foi fazer uma prova de esforço e fazer uma série de coisas, um ecodoppler e mais uma série de coisas que agora não me recordo o nome. Mas pronto, cheguei-se à conclusão que estava tudo bem. Na prova de esforço, inclusive, eles disseram, você está impecável e tal, espetacular. Pois, o coração está a bater bem. Está tudo bem, não sei quanto. Bate muito lento, mas é características fisiológicas do facto de ter feito desporto durante muito tempo, então isso faz com que o batimento seja mais baixo, mas é normal, não tem que se preocupar. Estava tudo bem. Isso está mais relacionado com outra coisa, que é, lá está, isso foi um ataque de pânico. Né? Exato. Ok. E já agora, por curiosidade, tu não tiveste, ou seja, depois de teres tido o primeiro, não é? Uhum. E ter passado, não ficou tipo aquele pensamento de se isto me volta a acontecer? Durante muito tempo, sim. É porque normalmente depois costuma sempre haver esse pensamento, pelo menos eu falo para mim, costuma-me ficar esse pensamento na cabeça durante algum tempo até eu me esquecer dele. E sempre que ele está presente, sinto que o corpo depois acaba sempre por ficar mais frágil, porque tu ficas sempre naquele estado de alerta de se tu vais fazer alguma coisa em que não estás tão confortável ou estás-te a expor numa situação em que não conheces bem, e então a probabilidade depois disso acontecer acaba por ser maior, porque como o pensamento está na tua cabeça e ele pode voltar, não é? E tu pensas, será que pronto, e depois a partir daí, não é? Despolta. Por isso é que acho curioso, ou seja, foi só um caso isolado, então. O caso que se manifestou de uma forma mais física, ok. Porque normalmente, pronto, pelo aquilo que tenho lido e pelo aquilo que me já foi passado depois, posteriormente, comecei a fazer sessões de psicoterapia, que ajuda, mas é basicamente era o que estávamos a falar há pouco, em off, que era termos alguém que consiga um bocadinho ver o nosso lado e falar um bocadinho a nossa língua, não é? Claro. E às vezes temos os amigos que são teus amigos e tu tens essa vontade para falar, porque nem toda a gente estás aberto para falar isso, falas mais abertamente com os amigos, mas muitas vezes os amigos, como não sentem ou não conhecem esse tipo de realidade, também não estás a falar uma língua diferente, não é? Pois. Não te sentes totalmente compreendido, tal como eu agora estou a falar contigo, e tu vais-te a rever em alguns aspectos, ou consegues-me se calhar dar alguma orientação, ou explicar, ou partilhar a tua experiência, e que isso me ajude, não é? E eu sinto, pronto, nessas sessões é um bocadinho por aí. Eu percebia muito no início, eu recordo-me dizer-me, a tua energia tem que estar sempre a ir para algum lado, porque eu estava sempre a mexer um pé, ou mexer muito nas mãos, alguma coisa, porque é muito difícil para mim estar parado num sítio quieto, sem fazer nada, ou tenho de me distrair com alguma coisa. Mas isso, e por ser a primeira vez tive um ataque então com os sintomas foram mais físicos. Obviamente que no passado o que eu sentia, mesmo quando em criança, mas não conseguia perceber, lá está, e não tinha partilhado isso com ninguém, era que, sobretudo quando ia para fora, quando estava numa zona completamente diferente
Da tua zona de conforto. Da minha zona de conforto. Ficava tipo a pensar, tipo, saltava por uma cena completamente fora, gente, pá, o que estou aqui a fazer? Estou aonde? Mas o quê? Estou aqui sozinho, estás a ver? Ficava assim, tipo, meio perdido, desorientado, e ver as coisas com uma realidade, tipo, aumentada, sabes? Pá, tipo, ouvir tudo de uma forma diferente ou mais intensa, tudo era muito mais intenso à minha volta. E depois é do género, tipo, pá, quer sair daqui, estás a ver? Tipo, está tudo bem, ok? Pois, claro. Quer sair daqui, quer sair deste registro. Depois, ok, depois alguém começa a falar contigo, ou estás ali numa situação, ok, consegues saltar fora e nunca te entras naquele, pá, Ou seja, nunca passas a red line, não é? Sim, exatamente. Ou seja, estás sempre naquele limbo de... Quer dizer, não é nenhum limbo, mas estás sempre naquele limite de, ok, eu estou desconfortável aqui, eu preciso de sair. Sim. Mas sais. Mas consigo sair, exato. Mas consegues sair. Sim. Ou seja, nunca te sentiste mesmo completamente preso. Não. Nunca conheço casos em que sei que as pessoas entram e aí ficam um bocado desesperadas porque depois não estão ali presas. Exato. Pá, eu felizmente fico aí, mas consigo de alguma forma me controlar, e isso aconteceu já, eu lembro em criança, isso aconteceu muito comigo. Uma vez a partilhar isto com uma amiga, ela estava-me a explicar, pois, mas isso é ela tipo a dizer, pá, tipo, não me expliques mais, que eu próprio sim. vou entrar nisso, estás a ver? Mas isso que estás a ter é um ataque... É um ataque de ansiedade ou um ataque de pânico? Mas eu tenho muitas coisas, pequenas coisas. A minha manifesta-se muito mais na minha... sou muito impulsivo, há pessoal que é mais agressivo, há pessoal que... Eu sou muito mais agitado, e a parte manifesta-me muito na parte cognitiva, acabo por não conseguir ter atenção, tenho um déficit de atenção muito grande pelo facto de o que consegui inverter isso, tornando esse um ponto fraco como um ponto forte, que é o facto de eu tenho muita dificuldade em conseguir me concentrar. Não conseguiste concentrar, não é? Por um lado, a nível de trabalho, é porreiro, e as empresas gostam disso, que és o tipo, consegues, como lá está, gostas de fazer muitas coisas e preciso estar ocupado, és um gajo multitasking, o que é ótimo do ponto de vista das empresas. Por outro lado, tu começas a deteriorar a tua memória, começas a deteriorar também tu próprio, começas a ter várias coisas para fazer. Por um lado é muito bom que estás ocupado e consegues fazer várias coisas, mas isso vai-te criando também alguma ansiedade, porque no fundo queres agarrar tudo, queres fazer tudo, na verdade, e depois entras numa bola de neve em que queres fazer bem, porque se fizeres mal podes ser ali de alguma forma julgado e não queres que te julguem que fazes mal, então acabas por estar sempre, depois ficas frustrado porque não estás a fazer as coisas que realmente queres, se calhar queres estar com a tua família, ou fazer as coisas que realmente gostas e acabas por estar-te a dedicar àquilo. Ponto forte nisto é que eu, sabendo que tenho essa dificuldade em concentrar-me, ter essa atenção, esse foco, acabo por ser muito mais organizado. As pessoas muitas vezes, colegas e tal, fogo tudo, tens tudo aí e tal, não sei o quê. Mas é mesmo, não, isto é mesmo, se eu não me apontar eu vou-me esquecer. Mas acabou por ser uma rotina, há muitas coisas que eu, estou sempre a apontar, tomo notas, faço menos com referências para aqui e para lá, não sei o quê. Isso acaba por, de alguma forma, me ajudar. Por outro lado, tenho aprendido ao longo dos últimos anos que em Portugal usa-se muito ainda essa cultura um bocadinho eu venho trabalho na área da IT. O pessoal usa muito o multitasking. Por acaso, eu tenho uma curiosidade em relação a isso, agora que falaste na área do IT, ou seja, tu passas muitas horas do teu dia em frente a um ecrã. Sim. Vários ecrãs, ok. Isso não te, ou seja, não te traz problemas na cena da ansiedade? Tipo, quando eu digo isto é estares muito tempo parado a olhar para dois ecrãs, a mandar e-mails, ou seja, como tu tens muita coisa para fazer, acabas por te abstrair disso e... É difícil, lá está, e isso é uma coisa que eu estou a tentar mudar, que é, eu tenho vindo a mudar ao longo dos anos, também tive a oportunidade de trabalhar, ao longo dos últimos, talvez, 10 anos, tenho trabalhado sobretudo com outros países, com pessoal de outros países, outras nacionalidades, formas de trabalhar diferentes, métodos de trabalho diferentes, e tenho enriquecido bastante com isso. E nós em Portugal, estava-te a dizer, as empresas ainda usam muito isso, o multitasking, como uma coisa positiva. Okay. E é, quanto mais conseguirem trabalho, conseguires fazer, melhor. Quanto mais cedo conseguires acabar os projetos, melhor, ficas liberto para fazer outras tarefas.
e muitas vezes tu estás alocado 100% a um projeto, mas na verdade estás a fazer mais outros. Portanto, e isto, claro, se estás a 100% num, como é que consegues estar a 100% noutros, ou a 50%, ou 20%, o que for. E as coisas, nem todos os países não funcionam bem assim, nem todas as empresas, também depende um bocadinho das empresas. E então tenho aprendido em que, não, tens que agarrar uma tarefa e seguir essa tarefa até ao fim, quando terminar, e não interessa se vem tipo a meio, tens que, olha, faz-me isso. Podes fazer isto, não sei o quê. E tu, naquela de, pois, para tentar ajudar. Aceitas e vais fazendo tudo. E uma das coisas é, se tu tiveres tudo, lá está, organizado, tu consegues dizer assim, olha, não consigo fazer isto agora porque tenho aqui esta tarefa, se quiseres eu faço, mas olha, qual destas é que queres que eu deixe cair? Porque estás organizado e sabes onde é que tu estás. Ou então dizes, olha, vou fazer estas todas, depois eu conseguir vou fazer essa. Ok? Mas olha, não vai ser hoje, já não vou conseguir terminar hoje, talvez amanhã. Seres muito assertivo e o facto de estás organizado, sabes onde tu estás, para conseguires não criar falsas expectativas. Exatamente. E também não criar essa pressão do teu lado. Porque quando tu não sabes, tu dizes, ok, eu aceito. E depois o que acontecia muitas vezes comigo era, tu fazes muitas tarefas e ajudas toda a gente, depois chegas ao final do dia, é que vais fazer as tuas. Pois, exato. Sim. E depois ficas a trabalhar muito mais horas, depois ficas frustrado porque não fazes coisas que tu gostas, ou não dedicas à família, ou ao desporto, ou a coisas que tu realmente gostas de fazer, e isso começa também a criar uma frustração. E isso tenho tido muita dificuldade, e agora sou muito mais focado em tarefas do que propriamente em querer fazer tudo ao mesmo tempo. Okay. Mas lá está, não consigo estar muito... É muito fácil para mim distrair-me, não é? Ou então não consigo faço aquela do... Não sei se tu conheces a Tomato Technique. Pronto. Não. Ok. Tens um temporizador em que trabalhas... agora não sei se são 90 minutos. Trabalhas 90 minutos, depois fazes uma pausa de 15. Ok. Então tu consegues fazer, estás naquele momento, estás ali a produzir. Pois, exatamente, ou seja, obrigas-te, não é? Isso agora já há várias apps que fazem controle isso, depois tu podes ajustar, sim, mas normalmente é por volta de 90 minutos. Tu estás ali, estás focado naquilo, sabes que naquilo não vais ter que estar focado, depois tens 15 minutos, estás mais na boa para consultar o teu e-mail, ver o telemóvel, ou depois dar uma volta, ou fumar um cigarro, ou o que for. Ok. Depois também tem esse problema, não fumo. Boa da pessoal, tipo, nestas áreas, vai fumar, faz uma pausa e relaxa ali um bocado. Mas isso é bom. Eu neste momento também sofro do mesmo mal, porque, quer dizer, não é o mesmo mal, na realidade é uma benesse, não é? Temos é que usá-los, não é? Exatamente, usar esse tempo para ocupá-lo de outra maneira. Exato. Que eu também fumava muito e deixei de fumar, e então sempre que há uma pausa, os meus amigos vão todos fumar, ou as pessoas com quem estou a trabalhar vão todas fumar, e eu fico naquela tipo, ok, pronto, então, lá está. O que abre portas para meter conversas, conhecer pessoas, ou seja, uma pessoa não se enfiar no telemóvel. Isso, pronto, é uma forma de... No meu meio há muito essa coisa do pessoal que vai fumar, normalmente tem assim mais proximidade ou com os chefes ou com as pessoas que também fumam, e acabam por saber a certo tipo de... ganham uma relação ali mais próxima por trocarem algumas ideias, às vezes até fora do que é o trabalho. Por outro lado, às vezes sabem de novidades ou sabem de notícias ou coisas internas que tu não sabes ali num ambiente mais formal. Porque eles estão ali a fumar, já viste, não sei quanto, olha, agora recebi e tal, uma telefonema de não sei de onde e tal. Então as pessoas acabam de ser um bocado beneficiadas de não fazeres parte do gangue do cigarrinho. Mas é isso, eu já vi o pessoal, por acaso já trabalhei com o pessoal em que tinham a disciplina de fazer mesmo uma pausa, pausa de 10 minutos mas para beber água e para andar. E eu não tenho essa rotina, não tenho, como não vou fumar, tipo, não chega, olha, vou até lá abaixo e vou beber uma água e tal. Agora tento ter um bocadinho mais esse tipo de rotinas. Mas não é muito fácil desligar, sobretudo não é um desligar físico, não é? Porque eu quando desligo, tipo, agora vou entrar de férias, hoje é o meu último dia, depois vou entrar de férias, vai ser difícil, eu sei que a primeira semana não vou estar sempre... Vai estar sempre a pensar, não é? Exato, vou estar sempre a pensar, não vou conseguir desligar, porque a cabeça está sempre a 1000 e até conseguir efetivamente desligar do trabalho e não estar a pensar o que é que estão a pensar, e o que é que ficou pendente, o que é que não ficou pendente, o que é que vai esperar quando eu chegar... vai ser sempre um stress. Claro. Uma das coisas que eu me recordo, e que normalmente acontece quando vou de férias para sítios que eu não estou
familiarizado. Pá, tipo, os primeiros 2 dias é para esquecer. Tipo, para mim, de férias. Que é, as pessoas estão comigo, mas eu estou, tipo, parece que estou a scanar tudo. Tipo, estou a olhar. Porque eu tenho essa cena, que não sei se tu sentes, que é, estou sempre aware de tudo. Estás sempre a olhar para toda a gente e estás a sempre a olhar para tudo o que te rodeia, não é? Pá. Sim. Eu, inicialmente, eu pensava assim, pá, não sei se também um bocadinho a ver com o meu pai. O meu pai era militar, era de grupos especiais e não sei quanto. E o meu pai estava sempre muito alerta, estás a ver, em tudo, estava sempre a ver, estás a ver, a analisar tudo à volta dele e tal. Pois, eu tenho um bocado disso e a pensar assim, que é, pá, será que era disso do meu pai, de estar sempre bem atento a tudo, e tipo, entro num sítio, tenho que ver qual é que é a porta de saída, quem é que está, quem é que não está, estás a ver, o que é que eu posso fazer um bocado, parece aquela cena de estar a entrar num bar, parece o Chuck Norris, estás a ver? Sim. Pá, se eu pego na cadeira deste lado e dou na cabeça daquele, estás a ver? Pá, assim, estou sempre a analisar tudo, e isso desgasta muito. Então, quando vou de férias para um sítio diferente, pá, eu lembro perfeitamente um episódio. A primeira vez que fui a Nova Iorque, pá, tipo, estava tipo a scanar tudo. Eu pensei no início, pá, tipo, está bem, estás a absorver isto tudo. Não, mas é que eu fico mesmo a absorver tudo. E mesmo, tipo, a scanar tudo, os mais pequenos detalhes, para sentir-me confortável, para sentir o que é que, se acontecer alguma coisa, o que é que eu posso fazer. Exatamente. Ou seja, ter sempre um ponto de fuga, não é? Exato. Pá, e o que é engraçado, depois aí eu tenho referências disto, pá, de muitos sítios para onde já passei, que é, depois basta-me mostrar, lá está, uma imagem, assim, a passar um frame de vez de um filme, de uma cena, e tu sabes exatamente onde é que é, porque parece que até sabes aquele grafite que estava na parede ali, estás a ver, aquele risquinho que estava ali, e tu consegues, pá, porque analisaste aquilo tudo de uma forma, estás a ver, em muito detalhe. Então não estou totalmente relaxado os primeiros dias, até conseguir ganhar ali um à vontade, para conseguir, ok, já estou a começar a me familiarizar, conheço os riscos, consigo identificar. É um bocado por aí, e isso, pá, lá está, isto depois com a maturidade vais percebendo e vais começando a reconhecer isso em ti e a perceber, pá, coisas que não funcionam. Por exemplo, eu sou muito mais produtivo, um exemplo, pá, demorei, pá, mais de 30 anos a perceber isto, não é? Que é, quando eu estou a dizer 30 anos até parece um cota, pá, mas demorei muito tempo. Não, não de todo. Mas percebi isto, que era, eu não funciono bem eu gosto de dormir, obviamente, mas ficar a dormir de manhã, mas obviamente prefiro evitar acordar mais cedo e evitar o trânsito, o stress da cidade, os carros, a confusão, o stress das outras pessoas que te contagiam. Eu prefiro, tipo, acordar mais cedo, ter esse não é um sofrimento, mas pá, ter esse desconforto de acordar mais cedo. Mas depois, imagina, faço as cenas nas calmas e tomo um pequeno almoço nas calmas e faço tudo de uma forma muito organizada e saio calmamente e depois chego ao escritório e tenho o meu tempo para fazer as minhas coisas de uma forma calma, em silêncio e tal, do que sair já, tipo... Não já em tempo, já, não é? Tipo, já sabes quase a tenso, tá? E depois muitas vezes ponho pressão em mim mesmo, não tenho horário, mas tem aquela pressão de quer chegar àquela hora, estás a dizer, para não parecer... Sim. Pá, então depois apanhas o stress da cidade, e então isso acaba por me estragar o dia, depois chega já com super acelerado e depois aquilo é difícil conseguires, quando ficas muito agitado, depois é difícil conseguires voltar a fazer o calm down. Exatamente, sim. Eu concordo com isso. E isso faz com que são pequenos hábitos e pequenas rotinas que eu prefiro, ok, isto funciona desta forma, é assim. Pois, mas isso lá está, ou seja, isso foi uma coisa que tu foste olhando para ti, não é? E foste mudando, não é? Sim. Ou seja, foste aprimorando com o tempo e foste, se calhar, não sei, mas fazer uma leitura interior e do teu corpo, da maneira como o teu corpo reage às situações. Sim. E adaptaste, certo? Eu tenho faço muito essa minha sempre fiz muito autoanálise, não é? Sim. Tipo, onde é que posso melhorar, onde é que não posso melhorar, o que é que eu fiz de errado. Isso é bom, porque isso é uma mentalidade progressista, porque estás sempre a progredir, não é? Sim. Isso é fixe. E tenho muito essa visão e gosto de lidar com pessoas que também têm esse mesmo tipo de visão e que dão-te muitas vezes ou dão-te inputs ou consegues ver as coisas de uma outra perspectiva. Uma das coisas que eu faço ponho muito no lugar dos outros, não é? Isso, meteste em perspectiva, não é? Sim, meter as coisas em perspectiva dão-te sempre um enriquecimento muito grande, não é? E muitas vezes também o posto no lugar dos outros também é o facto de reconheceres que as pessoas não são todas iguais e que as formas não estão certas nem estão erradas. É uma forma diferente de ser.
e às vezes sentes um bocadinho incompreendido quando tu estás com esta incapacidade de lidar com situações que para uma pessoa pode ser perfeitamente normal e comum, e que lidam aquilo com uma grande tranquilidade, e para ti aquilo gera-te ali uma ansiedade tremenda e que por vezes gera grandes bloqueios e que acabas por transmiti-lo de alguma forma, e muitas vezes acabas não querendo transmitir para fora, isso acaba por magoar muito mais internamente, não é? Claro. E às vezes é mais fácil, se calhar às vezes temos um ponto de fuga e conseguirmos libertar, não é? dessa ansiedade, do que ficarmos para nós e ficarmos fechados e não libertarmos isso com ninguém, ou partilharmos, ou termos uma atitude. Muitas vezes é isso, às vezes também é uma questão temos de ter uma atitude e fazer qualquer coisa, não é? É isso. Mas eu acho que isso é uma coisa que vem com o tempo. Vem com o tempo, vem com a idade e com a experiência, não é? Com a experiência que nós vamos tendo ao longo da vida. Acho que esses 3 fatores vão-nos... ou seja, fazem-nos... Para quem sofre de ansiedade, há de haver uma mudança. Natural, eu acho que é natural. A partir do momento em que tu tens uma certa idade, já não estás predisposto a fazer tantas coisas, sim, ou da maneira como tu fazes as coisas, sim. Logo faz-te pensar de como é que has de fazer, portanto, o que é que eu tenho que melhorar, e isto depois é um pensamento, ou seja, são sucessões a cadeia, sim, não é? Ou seja, sim, tu começas por fazer uma coisa, vais, e depois percebes que estás a ter progressos com isso, não é? Ou seja, que melhoras. Ou seja, melhoras internamente e melhoras o processo em si, portanto o objetivo, quer dizer, ou seja, acabas por melhorar a tua capacidade de fazer as coisas, epá, e depois isto é uma bola de neve, não é? Sim. É isso, é constante. Portanto, o que me leva à próxima pergunta, que é como é que tu lidas com isto hoje em dia? Bem, eu tento os cabos que tenho e lá está, tens que fazer coisas diferentes para te começares também a familiarizar com é que novidade seja, ou fazer as coisas que te deixam saindo da tua zona de conforto. Mas costumas sair da tua zona de conforto? Tenho-me forçado para isso. Ok, isso é bom. Sim. Okay, tipo, hoje é um dos casos, não é? Eu não estou nada familiarizado em estar a trazer uma conversa contigo, por mais descontraído que esteja, é uma coisa diferente, não é? Mas tenho que me propor. E muitas vezes tenho que propor e como tu falaste num dos teus podcasts, mesmo que seja só um pequeno passo, fazer alguma coisa, para fazer. Mesmo que não faças tudo, ok. E uma coisa que eu aprendi é... Acho que muitas vezes o querer fazer a 100% é um bocado do boicote para não fazeres nada. Que é... Pois, eu lidei com isso durante muito tempo. E então... Acontece muitas vezes isso, tu queres ter a melhor casa, com as condições perfeitas, no local perfeito, e se calhar nunca vais conseguir comprar, ou vais ficar frustrado, ou então nunca vais conseguir comprar, porque não há, e se calhar tu tens que ir para os 90% ou para os 80% ou para aquilo que tens confortável, fazer o trade-off e perceber aquilo que realmente... que é o que te deixa confortável, aquilo que tu realmente gostas, e depois aquilo com o tempo vai se tornar o teu 100%, que vai ser aquilo que realmente tu gostas mesmo, não é? Passas a gostar. E há muito eu tenho muito essa necessidade de começar, mesmo que não faça tudo, tenho que começar, tenho que fazer. Tenho que estar mais habituado a sentir-me desconfortável. Uma das coisas que acontece muito, e agora tenho adotado essa técnica, que é como... Às vezes perguntam, muitas vezes, estás em muitas reuniões e há pessoal, ou às vezes formações, o pessoal, de alguma forma, uns porque gostam efetivamente de conhecer os perfis das pessoas, outros porque simplesmente querem queimar ali um bocado do tempo. Sim. E então perguntam, conta um bocadinho, se fala um bocadinho sobre ti e tal. Ok. E eu, muitas vezes as pessoas, ou então... perguntam, alguém está a perguntar, ou tem que ser, olha, quem é o próximo a vir aqui, fazer uma apresentação e tal. E eu comecei a deixar, já não sou o último, sou logo o tipo que é, levanto o braço, o pessoal todo, grande atitude, este gajo é mesmo bué da sua. Não sou, eu quero que aquilo acabe. Queres que aquilo acabe, não é? Mas sai sempre com a imagem de,
E fogo, este gajo está mesmo confiante, estás a ver? Chuta logo, tipo, com uma pergunta, ou tipo, faz a apresentação, ou vai lá à frente falar não sei o quê, tipo, fogo, sim senhor, mas não, na verdade é, pá, não, eu quero sair daqui. Exato. E depois tem sempre aquela desculpa de, se correu mal, pá, pronto, vocês vieram a seguir, claro, já viram os erros todos que eu fiz, vocês vieram a seguir, já estão mais preparados, não é? Já viram o que é que eu fiz ali de errado e tal, já quem vem a seguir já está mais preparado. Mas não, então faço logo, tomo logo, e é muito isso, aceito muito isso, que é, hoje já fiz uma coisa nova, estás a ver? Hoje é uma conquista, não é? Mas todos os dias, tipo, olha, às vezes alguém diz-me assim uma coisa completamente, embora fazer não sei o quê, eu, embora nunca experimentei, hoje vou fazer uma cena nova. Isso é fixe, isso é bem fixe. E tento fazer isso, portanto, e tento escapar, entre... Agora, por acaso, não tenho estado a fazer psicoterapia, mas na verdade, e para as pessoas não ficarem um bocado com aquele peso que todas estas terapias, ou mesmo os psicólogos, o pessoal tem um bocado aquele peso. Felizmente as coisas estão a mudar, as pessoas não têm tanto essa... Tu podes estar bem e fazer sessões com um psicólogo ou psicoterapeuta. É normal, é só para tu teres um equilíbrio, tens alguém com quem muitas vezes hoje em dia na nossa sociedade tão agitada, ou tens pessoas com quem tens um nível, tens muitos contactos e muitas pessoas, mas não tens aqueles amigos que queres partilhar a determinado nível. Até pois é uma pessoa neutra, não é? É uma pessoa neutra, estás ali mais à vontade, tens uma conversa mais aberta, claro. Uma pessoa que te pode direcionar, no fundo, só te mostra as tuas ferramentas, tu tens as ferramentas, ou só te vai, tens estas ferramentas que tu podes usar. Usas da forma como tu queres, tens várias alternativas, vários caminhos, porque é que não usas as tuas ferramentas para conseguir abrir esses caminhos, não é? O que me leva à próxima pergunta, que é, que conselho darias a quem está a passar pelo mesmo problema? Sobretudo é aceitar, e se acharmos que as pessoas acharem que não estão confortáveis, ou que alguma coisa não está bem, não acharem que é simplesmente uma característica como eu fiz, que é, isto é uma coisa minha. Mas vale esclarecer e falar abertamente, procurar um profissional que possa ajudar, ou falar mesmo com amigos sobre o que está a passar, ou com pessoas como nós que acabam por ter também sofrido o mesmo. Sim. Então isso acaba por ajudar, porque fechando muito e achando que aquilo é uma coisa normal, isso vai nos prejudicando ao longo da vida e a não reconhecermos que algo pode ser mudado, não é? Exatamente. Eu acho que isso é fundamental, é reconhecer. E porque tu reconhecendo, tu consegues talhar depois um caminho para o qual tu queres seguir, ou procurar soluções. Se tu nunca procuras uma solução porque achas que é uma coisa normal, aquilo vai sucedendo, mas nunca percebes o porquê, não é? E não sabes como é que lidas com aquele problema. Assim, o mal dos problemas é quando tu não estás à espera deles. Se há um problema que tu já estás à espera deles, não é um mal menor, não é? Porque já tens a hipótese de definir estratégias para mitigar esses riscos e perceberes como é que vais lidar com essa situação, se isso acontecer, não é? Ou deixar-te mais preparado. Por exemplo, uma das coisas que eu sinto muito, não sei se isso acontece contigo, mas agora mais recentemente tem-se manifestado, a única forma mais física que se demonstra em mim é mais na questão de estar inquieto com o corpo, inquieto, que isso hoje em dia até tu passas bem no meio do sol, não é? És um gajo mais hiperativo, um gajo mais dinâmico e tal, mas na verdade tu às vezes queres estar na boa, tranquilo, e estás ali um bocado com aquela ansiedade, não consegues estar quieto, ou com os pés, ou com as mãos, ou não sei o quê. E quando tu estás assim, a tua cabeça muitas vezes está a 1000, não é? Porque às vezes tu também és muito fechado, não demonstras isso para fora, essa energia toda para fora, mas se calhar por dentro estás ali, aquilo está ali a processar, não é? E tenho sentido muito o estômago, muitas vezes durante a noite, e estive agora aí numa fase em que profissionalmente estava num grande desafio, tive durante muito tempo a preparar-me para uma coisa de uma grande dimensão. Felizmente as coisas não correram como esperado, e então, por um lado, por outro lado correram muito bem no outro, mas isso, eu aí comecei a sentir que era aquela ansiedade, desfazia-me completamente, acordava com dor de estômago. Outra coisa que sempre me aconteceu é quando estou mais ansioso também acaba por perturbar os meus ciclos de sono, a forma como... Pois, sim, isso é a primeira coisa, não é? Sim, muita tensão muscular na zona das costas, pescoço. Cervical. Sim. Mas lá está, durante muitos anos eu pensei, isso talvez seja postura, estar em frente ao computador, talvez seja postura. Sim. E tentas mascarar aquilo de alguma forma e se calhar tens de lá as coisas mais a fundo, não é?
eu acho que procurar soluções e acho que conseguires ter outras ocupações, que tens a cabeça ocupada com coisas diferentes do que aquilo que normalmente fazes e coisas que realmente gostas, que é fundamental, porque também isso a mim também é um bocadinho... Pois é, para mim foi a minha grande solução. Sim, que isso é... Foi começar a ocupar o meu tempo a fazer coisas que me davam prazer fazer. Lá está, não é que o trabalho a mim não me deu prazer fazer, mas ou a profissão que exerço, mas é estar a tentar criar alguma coisa ou estar a fazer alguma coisa em que estivesse 100% focado e que não tivesse a pensar noutra coisa, ou seja, estivesse só ali. E daí estar tentar criar uma data de coisas. Sim. Só que depois sou aquela pessoa que tem 100 mil ideias. Sim. E depois só acaba por executar uma. E então o que eu agora estou a fazer é eu aponto-as. Sim. Mas ou seja, quando pego numa é até ao fim. Ou seja, tento fazer por objetivos, não é? É o que falamos há pouco, eu estou a tentar fazer, não é? Que é dar um primeiro passo e depois tentares e aceitar tarefa por tarefa. Estás a fazer vários, estás a dispersar a energia por várias coisas ao mesmo tempo, mas depois acabas por não terminar nenhuma. Porque lá está, eu sou daquelas pessoas, é para fazer, vamos fazer já. É isso, eu também sou assim. Se é para fazer, vamos fazer agora e vamos dar tudo, depois logo se vê. E então é isso, eu tento, pronto, neste momento estou focado nisto e pronto, e é ver até onde é que isto vai. Sim, uma coisa que me tem ajudado, não sou muito, confesso que não faço de forma muito recorrente. Lá está, daquelas coisas talvez tenho que encontrar ali um espacinho de tempo certo para conseguir introduzir nas minhas rotinas diárias, que é a meditação. E há vários tipos de meditação, não precisa ser aquela mais profunda ou aquela mais tradicional, há várias formas muito mais leves e há várias aplicações hoje em dia que também permitem fazer isso e podes fazer isso em qualquer lugar. É muito interessante. Houve algumas que depois até posso partilhar. Ok. E que é interessante também. Acaba por um bocadinho de te abstraires e tentas. Não precisas entrar naquele nível espiritual tal, mas consegues de uma forma muito mais escondida, muito mais leve e em alguns casos eles conseguem até direcionar para um tema. Imagina, se estás mais preocupado com o trabalho, ou com relacionamento, ou com alguma outra coisa, e conseguem depois ter ali um discurso, no fundo vão falando contigo, estás a ouvir, dão-te um tempo para ti, fazem-te algumas questões, tu refletes, estás a responder para ti, e aquilo acaba por te abstrair um bocadinho e entrar nessa zona de, não pensar Por acaso há uns anos, agora falar disso, de entrar numa zona no Nothing Box. Há no YouTube acho que até é um comediante que faz, não sei se ele é comediante, se é psicólogo ou não, mas ele fala muito sobre aquele tema e realmente é muito interessante, que é mesmo esse do Nothing Box, que é muitas vezes acontecia, né? Estás no sofá e tu estás na tua, tipo, simplesmente queres estar, tipo, esvaziar a cabeça, tipo, não estás a ver aquela brainless, estás a ver nada, tipo, estás a ver, mas não estás a ver nada, estás a ver? Sim. Estás a ver a panha do salmão do Alasca, mas, tipo, não estás a ver nada. Mas não estás a ver nada, estás só ali, tipo, in the zone, não é? E ele fala muito sobre isso, que às vezes as minhas pessoas que me perguntar, mas estás o quê? Estavas a pensar no quê? Estavas aqui? Não, tipo, é aquela tipo caixinha, estás a ver? Estás ali na tua, só. Estás só. E às vezes, isso muitas vezes o que acontece, e sobretudo nas grandes cidades, e depois depende de muitas profissões, tens demasiados estímulos externos. É verdade. E depois acrescentas ainda mais aquela camada das redes sociais e mais... Sim. Mais o stress da cidade, não sei o quê. Então são muitos estímulos externos. Então tu acabas de estar sempre muito ansioso. Tu às vezes só queres estar mesmo, quer desligar, quer estar na minha, quer estar... eu hoje em dia reparo que valorizo muito... Eu sempre valorizei muitas coisas simples da vida, mas hoje em dia se calhar valorizo muito mais, tipo... Aquela, tipo, é um bocadinho clichê, não é? Tipo o som dos passarinhos, estás a ver? O verde das árvores, a cena da tranquilidade, estás a ver? Mas valorizo muito mais isso, estás a ver? E estar... são coisas muito mais ingênuas e puras, mas que não têm aquela carga de energia que não te estimula. Stress, não é? Sim.
Pá, eu reconheço que não sou uma pessoa que... Pá, já houve uma altura que eu gostava de ir, tipo, vou ao countryside, vou lá estar tranquilo e tal, e lá é que eu estou bem. Pá, se calhar no início ia ser um choque, porque isso é bom, tipo, ok, estou num sítio muito tranquilo, mas por outro lado, pá, não, também quero fazer coisas, também quero interagir com outras pessoas, Claro. quero saber que se quiser fazer alguma coisa, pego no carro e é já ali. E depois é já aqui, não é? Mas tem que haver ali um equilíbrio, não é? Ok. Não é estás constantemente bombardeado com montes de informação, depois chegas a casa, ligas a televisão, bombardeado com informação, e isso acaba por sempre ser triggers para depois para disparares outros sintomas. Outros sintomas, não é? Então, pegando neste tema de calma e tranquilidade, leva-me à última pergunta, que é: que música é que tu sugeres que te tenha ajudado ou que te ajude a ultrapassar assim, momentos mais difíceis ou momentos de ansiedade? Não sei se és uma pessoa ligada à música, não? Sou. Sempre fui muito ligado à música, no sentido como ouvinte. Sim. Pá, gosto muito de música, e vou passando por tudo ao longo da vida. Começas a perceber que há uma relação entre sempre vários estilos, e depois lá até tem aquela curiosidade de perceber e de ver a origem e as influências, então acabas sempre... uma banda se liga sempre a outra, e um estilo a outro, e acabas de ter sempre essa ligação. E tem muito por fases. Mas eu recordo-me quando comecei-me a deparar mais com uma altura que vivia sozinho e que, 20 e tal anos, primeiro casa, vivia sozinho, primeira experiência de viver sozinho, e lembro que estava muito numa onda de estar sozinho. Tinha muitos convites para sair, por exemplo, e algo que me deixa desconfortável, que era, ok, vamos sair, não sei o quê, vamos... e eu, só de saber que vamos sair na sexta-feira, eu ficava a semana toda a remoer naquilo, aquilo era uma dor para mim, tipo, com aquela ansiedade, tipo, vamos para ali, estás a ver? Agora, se calhar, se fôssemos, tipo, jantar na sexta-feira e depois, bora sair. Olha, bora só ver um copo. Vamos ver um copo, e depois aquilo rola, e vamos. Exatamente. E era tranquilo. E até curtia. Sim. Mas quando tinha essa ansiedade, que chegava ao final e dizia assim, não vou, meu. Tipo, estava a moer a semana toda, depois chegava e cortava-me, dizia não, e ficava sozinho em casa. Eu houve ali uma altura que acabei por me isolar um pouco, e nessa altura... estava muito na onda da bossa nova, ou então estava muito na onda do indie, do folk, estás a ver? Então, às vezes também ficava, isso puxava-me um bocado para baixo, estás a ver? Sim. Não tinha, e tocava assim em alguns aspectos que aquilo, mexia comigo, estás a ver? E não me ajudava muito, estás a ver? E hoje em dia é um bocado... vou um bocadinho a tudo, não é? Mas não tenho assim nada... Deixa-me pensar assim que eu ouça... lá está, eu agora uso muito... Talvez ouça mais os podcasts, faz-me mais companhia. Okay. Mas sempre gostei, mesmo talk shows e tudo, sempre gostei, porque é sempre conhecer mais sobre a outra pessoa, e não é sobre saber de tipo redes sociais, que é saber só por... saber, sim. É saber conhecer as mesmas pessoas. E ao mesmo tempo é aquela coisa que ou seja, por acaso os podcasts têm uma coisa muito interessante, que é, tu podes metes um podcast, não é? E estás a ouvir e consegues estar na boa, concentrado a fazer outra coisa qualquer. Sim. E tu aquilo está ali tipo no inconsciente ou no subconsciente ali a trabalhar, tu não estás a prestar atenção, mas ao mesmo tempo está lá. Sim. E é tipo, pronto, e tu consegues estar a fazer outra coisa, tu consegues estar a trabalhar. Sim. E ao mesmo tempo ou seja, vais ouvindo e a certa altura dás o ponto de foco ao podcast. Ou seja, quando estás a ouvir um tema que te interessa, não é? Sim. É fixe, porque é outra maneira de te abstrair, mas de te estás focado. Exatamente, na mesma. Estás ligado, portanto tens uma conexão. Exatamente. Ali, mas não te obriga, estás no fundo, estás em escuta, não é? Estás em modo de escuta, e aquela acaba por... e isso tem sido uma grande companhia. E uma coisa muito curiosa, que por acaso até é interessante... nos temos conhecido da forma como nos conhecemos, através do Salvador, do podcast dele, que ele, há muitas coisas que ele às vezes diz e partilha,
que é da forma como ele gosta de estar, ou aquilo que lhe incomoda ou não, que eu revejo muito naquilo. Okay. Há algumas pequenas coisas que vão acontecendo, nada que seja assim muito frisado, mas que eu revejo-me naquilo. E então, depois eu vou aí um dia, que ele faz anos, tipo, um dia antes ou um dia depois de mim. Ele, tipo, eu faço a 7, ou ele faz a 8, ou faz a 9, faz ali em abril, estás a ver? Sim. E eu assim, não sei se é alguma coisa disto, se é signo, não sei o que é, mas realmente havia essa curiosidade e muitas coisas que lhe incomodavam, e eu assim, realmente eu também sinto isso, estás a ver? O facto dele uma vez partilhou acho que era uma pessoa muito intensa quando se dá, uma pessoa muito intensa, gosta muito de conhecer sobre as pessoas e tal. E há imensas coisas que eu me revejo nele. E é isso, os podcasts têm sido uma grande companhia para mim. A música... E lá está, eu passo muito por tudo. Eu sempre estive muito ligado, sempre gostei muito. Olha, lá está, pela questão do. Até posso fazer esta ligação ao Nuno Alberto. Se a história, acho que ele se vai recordar disto. Eu lembro que no Nuno Alberto, nós, sei lá, no início dos anos 90, nós frequentávamos a casa dele. E então eu pedi-lhe que lhe dava cassetes VHS e dizia-me assim, passa um programa do sábado de manhã na MTV que é o Your Raps e tu gravas isto, não sei quanto. Ele, está bem, eu gravo disso, não sei o que. Eu punha aquilo a gravar, gravava-me, estás a ver, só cenas de hip-hop, estás a ver, que era um programa que dava. Sim, eu sei bem, conheço bem o programa, sim. E então, era muito engraçado, ele tenho essa recordação dele, de fazer-me favor, de gravar-me essas cenas, porque ele tinha parabólica, conseguia gravar isso. E sempre esteve muito ligado ao hip-hop. E por acaso, agora falando de podcast, eu vi agora há pouco tempo estava a ver a entrevista do Letterman com o Kanye West, não sei se já viu. Com o Kanye West, sim. E houve lá uma parte em que ele estava lá a falar sobre o Sunday Service. Sim. E depois tinha, uma coisa que mexeu e que eu gostei foi, inclusive já te vou mostrar a seguir, quando terminarmos, que é as luzes. Aquela luz, aquele tom daquele tipo não sei se ele usa a cromoterapia ou não, mas é que é umas luzes que ele tinha lá naquela sala onde ele estava a tocar música. Ele estava a falar mal do que ele chama que é o Sunday Service. Eu sei o que é. Eu ouvi, eu já me lembro. Isso é quando eles estão num estúdio, não é? Sim. Ou seja, isso é depois da cena em que eles saem do vestuário. Sim, exato, sim. Já sei, eu lembro de ver isso. Sim, as luzes tinham na parede, estavam na parede e aquilo acendia e apagava, não é? E estava sempre a mudar. Sim, tinha um som assim mais para o alaranjado e tal. E depois eu lembro de ver isso. E depois eu estive a ver aquilo e de facto aquilo, pronto, é cromoterapia, tens, as cores conseguem transmitir um certo tipo também de emoções, sentimentos. Sim. E não sei, o som que ele estava a tocar, tipo, deu uma grande tranquilidade, estás a ver? E eu achei mesmo, tipo, fixe, porque hoje em dia, tipo, não estou muito ligado, curto muito cenas de hip-hop muito mais retro, estás a ver? Muito mais antigas. Old school. Sim, do Golden Area. Exatamente. Do que atualmente. Não estou assim tanto ligado, lá está, porque se calhar a mensagem... É outra geração. É um estilo diferente. E, eu ouço muita coisa, mas lá está, há assim coisas que tu às vezes não percebo, às vezes tenho aí no Shazam, tenho um monte de músicas que eu simplesmente, tipo, vão assim, aquilo... Curto. Sim. Eu também faço isso. Eu sempre sinto uma cena. Que é isto? Isto aqui faz-me sentir bem. Tenho uma lista que é só mesmo dessas de... isto aqui transmite-me qualquer coisa. Mas sou muito eclético nisso, vario. Pronto, ok. Ou seja, varia o dia e agora com o Spotify, com o Discovery, sim, ele ajuda muito. Muitas vezes, está sempre a dar coisas novas, não é? E ele muitas vezes relacionado com aquele que eu ouvi na semana anterior, vai-me sugerindo uma playlist. E então muitas vezes sou surpreendido. Então, não tenho. Muitas vezes às vezes não conheço os artistas ou são coisas mais independentes e tal. Mas sim, eu sempre ouvi assim, música muito, sobretudo muito alternativa também. Nunca fui muito assim, para o mainstream. Quando as coisas começam a tomar até essa dimensão, não sigo assim muito. Mas pronto, acabamos sempre por ouvir, sabendo ou não. Sim. Mas sim, é uma ajuda. Assim, não passo sem música, obviamente. Não passo sem música. Eu também não. Pronto. Sérgio, foi um gosto. Obrigado por esta conversa. E pronto, e é isto. Está feito. Não sei se queres dizer só uma coisa. Não, quero-te agradecer pelo convite, por poder também de alguma forma passar aquilo que sinto e que posso de alguma forma ajudar as pessoas a partilharem e em procurarem algo que lhes faça sentir melhor. Bem, não é? E é normal, é uma coisa normal, e temos que pensar uma coisa que eu tenho,
que eu acho que é importante dizer é que pá, as pessoas têm que se respeitar umas às outras, e se tu és uma pessoa que lidas pior com estar muito tempo fechado, ou simplesmente não conseguir estar no meio de muita gente, ou as pessoas és diferente, não tens nada de errado, simplesmente és só diferente e temos que respeitar os outros, não é? Exatamente. Portanto, as pessoas que relaxem e que procurem ajuda, e isto é conseguimos levar as coisas de uma forma leve, se conseguirmos perceber que realmente que temos algo que é diferente. Sim. Pronto, Sim, e eu acho que dúvida. é levar isso com tranquilidade e não assumir que é simplesmente características nossas e que não há nada a fazer de género. Eu sou tal, nasci assim, então sou assim e tal. Não, há coisas que nós podemos efetivamente melhorar. E lá está, e não precisamos partir a cabeça para saber que dói, não é? Se tu me estivesse a dizer a mim que se tu já partiste a cabeça, eu já sei que dói. Eu ouvir a tua história é bom para mim, eu não vou precisar de partir a cabeça para saber qual é que é a dor. Exatamente. Não, eu sei, ok, não quero arriscar. Então, ao menos, mesmo que queiras correr esse risco, ao menos já sabes que vais correr. Sabes que isso está lá, não é? Exato. Por isso, olha, obrigado por tudo. Vou continuar a ser um ouvido assíduo do teu podcast. Obrigado. Continuar a ser uma grande companhia. E pronto, vai tudo correr muito bem. E espero que sim. Força. Estou sempre disponível para este ou qualquer outro tema que a gente possa partilhar. Pronto. Okay? Obrigado então. Obrigado, um abraço.